você definir o que é um desenvolvimento anormal. Se você não conhece o normal, fica difícil, fica difícil definir o anormal. E também, previamente, saber dos fatores de risco. Qual criança tem mais risco de ter autismo? Então, primeiro, história familiar de autismo na família. Segundo, história familiar de síndromes genéticas, de deficiência intelectual, transtornos de humor, especialmente o transtorno bipolar, depressão materna e também história familiar de esquizofrenia. Outro fator de risco importante, nascer prematuro, antes de 35 semanas de vida e peso ao nascer abaixo de 2,5 kg. Então, além disso, idade materna e paterna acima dos 40 anos. Então, ter filhos após os 40 anos aumenta o risco também. Esses fatores de risco são muito importantes, até para fazer um trabalho de orientação e prevenção. Aqui, para mostrar rapidamente para vocês, nós, como brasileiros, como quem quer fazer política pública de alto nível, precisa se basear em experiências e evidências já consagradas e muito bem consolidadas dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos e a Europa, nesses países, no continente europeu e não nos Estados Unidos, no Canadá também já existem políticas, protocolos e guidelines muito bem definidos do que fazer, do que não fazer, do que identificar e como conduzir precocemente. Então, olha aqui, só para dar um exemplo para vocês, né? Aqui temos o protocolo do CDC, que é o Centro de Doenças, de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, né? Que tem um protocolo próprio, não só de identificação, mas principalmente para definir tratamentos com evidência científica e com segurança. Temos aqui também um protocolo da Academia Americana de Pediatria, mostrando a importância da intervenção antes dos 3 anos, as recomendações de como aplicar pesquisas e ao mesmo tempo fazer um trabalho de identificação precoce. Temos um protocolo também da Academia Americana de Pediatria falando sobre como fazer um screening precoce, direcionando quais são os métodos que têm evidência científica, que são mais válidos e os menos válidos, aqueles que deveriam ser aplicados precocemente e aqueles que podem ser aplicados a posteriori. Aqui, só para mostrar um exemplo para vocês, olha que interessante, né? O estado da Virgínia tem um guideline de 78 páginas orientando como educar crianças com transtorno do espectro autista. Olha que interessante, né? E uma coisa que marca nesses protocolos, e algo que no Brasil ainda nós temos muito pouco, é a integração entre a saúde e a educação. Não tem como. Não dá para conduzir autismo sem ter uma integração entre as áreas de saúde e educação. E tendo junto assistência social e, logicamente, estruturação de ambientes adequadamente na escola, em ambientes de saúde, para fazer intervenção. Os primeiros sinais dos primeiros 3 anos, então. Quando que a gente deve suspeitar que uma criança antes dos 3 anos está desenvolvendo autismo? Primeiro, um pobre contato visual. Não quer dizer contato visual ausente. Na realidade, um contato visual de menos de 2 segundos já é indicativo de algo que não vai bem. Não quer dizer autismo sozinho, né? Mas aí você vê a ausência de balbucio. O bebê, quando nasce, com 1 ou 2 meses, ele já começa a imitar os adultos que se apresentam a ele, né? Já começa a fazer sons repetitivos, tentando imitar. E a criança, o bebê autista, não balbucia. Tem uma indiferença ao colo, é um bebê que prefere ficar no berço, é um bebê quieto demais, ele não chama atenção, ele não chora querendo a atenção do adulto. Ele geralmente é um bebê extremamente pacato. Tem gestos sociais pobres, então do 8º ao 11º mês, a criança já começa a dar tchau, mandar beijo, piscadinha, ele já começa a fazer gracinha, pede o colo, quer chamar atenção, e essa criança, por algum motivo, não faz isso. Ele não desenvolve os gestos sociais. O ato de brincar é muito pobre, né? É uma criança que não sabe usar o brinquedo contextualmente. Então ele pega o brinquedo
Em vez de ele brincar com o carrinho, contextualizando o carrinho, numa brincadeira que envolva situações de carrinho, ele pega o carrinho e brinca com partes do brinquedo. Ou quebra o carrinho, desarticula e fica brincando só com a roda, ou fica brincando só com partes. E tem dificuldade de brincar de forma compartilhada com outra criança. Então ele não consegue deixar a outra criança intervir e ela também não faz interferências positivas no processo do brincar. Então não há uma construção de um brincar compartilhado. É uma criança que acaba ignorando o processo quando outra criança chega ou sai de perto, ou ela não consegue brincar adequadamente, ou ela agride, ou ela bate, ou ela empurra a outra criança sistematicamente e tende a ter a sua própria forma de brincar, uma forma muito diferente do que se espera de uma criança. Autoagressividade pode acontecer, então se automutilar, arrancar cabelo, arrancar unha, cortar-se, bater-se e agredir outra criança. Não brinca de faz de conta, tem dificuldade de brincar de faz de conta e brincar de esconde-esconde. E por último, a presença de rituais, de manias, de estereotipias. Então a mãe desde muito cedo fala que o nenê tinha mania de ficar balançando o braço sem motivo, de ficar dando grito sozinho, olhando para determinados detalhes da casa e ficar ali por minutos, horas, olhando uma coisa só, ou uma tendência a gostar de coisas que se movimentam, ou todo brinquedo que pega coloca em fila, ou compartimentaliza, coloca todos os brinquedos de uma cor só de um lado, de outra cor de um lado, sem que faça uma integração lúdica com o brinquedo. Uma das coisas mais interessantes são os estudos clínicos voltados a isso. Então veja, o que tem se observado? Quanto menor a criança, mais evidente os relatos. Os pais lembram mais do problema. Lembra e chama a atenção dos pais. Quanto mais velha a criança, mais os pais esquecem daquilo que não progrediu ou daquilo que progrediu. Então o diagnóstico fica cada vez mais difícil se a gente espera muito. Porque os pais esquecem, ou em determinado momento da infância da criança os pais se separam e essa criança fica sem uma referência para dar relatos, para ter relato para passar para o médico, para a equipe clínica. Então o diagnóstico precisa ser mais ativo, precisa ser voltado de uma forma automática, porque a gente não pode ficar dependendo da boa vontade ou da observação fortuita dos pais de perceber se tem alguma coisa alterada ou não tem. Muitas vezes os pais não sabem dizer o que é alterado ou não é.